de Isaac, Deus de Jacó, Deus conosco, Deus de eternidade a eternidade, Senhor. Nós estamos aqui, meu Pai, na tua presença, para te louvar, exaltar o teu nome, engrandecer o teu nome, porque o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, o Senhor é majestoso, o Senhor é grande na batalha, o Senhor é o nosso Deus, o nosso general. E nesta noite nós te pedimos, fala conosco através desta palavra, fala com a tua igreja, meu Pai amado, fala comigo, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Tome seu assento, por gentileza. Louvado seja o nome de Jesus. Deus, aleluia, Ele sempre tem um escape para o seu povo. Deus, Ele sempre tem estratégia, aleluia, para nós escaparmos das garras do nosso adversário. Aleluia. O nosso adversário, ele não entende o nosso Deus. Aleluia. Ele não entende o tamanho que Deus tem de um grande poder. Aleluia. Que age em favor dos seus escolhidos, dos seus filhos. Aleluia. E nós vejamos aqui nesta palavra algo muito interessante. É que Deus, aleluia, Ele dá livramento para um exército inteiro de Israel, aleluia, através de um homem só orando. Apenas um homem só, de 1,50 m, calvo na sua cabeça, orando ao Senhor. Deus dá livramento para o seu escolhido. O que é isso, querido? Aleluia. A maior vontade do inimigo é que nós não oramos, é que nós não dobramos o joelho para orar. Diácono Dira, a maior vontade do nosso adversário é que nós não tenhamos uma intimidade reta, uma intimidade secreta com o Espírito da verdade. Porque quando nós temos uma intimidade secreta com Deus, Deus, Ele revela os seus mistérios, aleluia, no oculto e no escondido. E o nosso adversário da nossa alma, ele é envergonhado. E a Bíblia diz que o exército da Síria, ele se levanta contra o povo de Israel, para querer destruir o povo escolhido do Senhor. Só que a Bíblia diz, aleluia, que quando este povo se levantava com as suas astúcias, aleluia, querendo pegar o povo de Israel, aleluia, Deus usava o profeta, aleluia, enviava mensageiro ao povo de Israel, dizendo: não vai, não passa em tal lugar, porque está lá o teu adversário. Sabe o que é isso, querido? Às vezes Deus nos avisa, e às vezes nós teimamos, e nós quebramos a cara. Deus está dizendo aqui nesta noite ao meu coração: quanto mais, aleluia, a igreja ora, quanto mais nós oramos, mais livramento Deus tem para nós, mais livramento Deus tem para a nossa casa, mais livramento Deus tem para os nossos filhos, para os nossos parentes. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E a Bíblia diz, aleluia, que o rei da Síria, ele faz uma investigação no meio do seu povo, no meio dos seus soldados, aleluia, e procura saber quem era, aleluia, que estava levando a história, aleluia, para o povo de Israel. E a Bíblia diz que
que Deus levanta um soldado, um Jobe, no meio do soldado assírio, e diz para o rei: oh rei, aleluia, tu não sabes, aleluia, que há um homem, um profeta, aleluia, em Israel, que aleluia, que tem as palavras que tu fala na câmara do teu quarto secreto, ele sabe aonde ele está. Aleluia. Sabia, querido? Aleluia. Quem tem Deus no coração, ele não é enganado e nem é confundido. De qualquer maneira, Deus vai trazer um aviso para você. De qualquer maneira, Deus vai te alertar em alguma coisa. Deus, ele pode te alertar no sinal, numa mensagem, no louvor. Deus, ele te alerta de todas as formas, aleluia. Mas se nós não estiver atento ao Senhor, atento à palavra de Deus, nós passamos despercebido. E às vezes algo acontece na nossa vida, e às vezes nós paramos e dizemos para nós mesmos: para que eu não dei mais ouvido ao Senhor? Porque eu não parei mais para refletir? Porque eu não parei mais para ouvir a palavra de Deus? E aqui nós vejamos uma grande fúria contra o profeta Eliseu. Mas a Bíblia diz, aleluia, que o exército da Síria, ele cerca a cidade de Samaria. Samaria era a capital, aleluia. E Eliseu se encontrava em Dotã. Dotã é mais ou menos 20 quilômetros de Samaria. E a Bíblia diz, aleluia, que o exército da Síria vai ao encontro do profeta em Dotã. E a Bíblia diz que ele chega em Dotã, ele cerca aquela cidade, aleluia. E a Bíblia diz que Eliseu estava lá. E a Bíblia diz que de madrugada o moço, seu cego, estava com ele, aleluia. A Bíblia não diz, aleluia, que ele estava numa casa, não. Mas nós vamos fazer uma conjectura, aleluia. O cego saiu de manhã cedo, talvez ele estava numa casa. E a Bíblia diz que o Geazi, o cego dele, saiu de manhã cedo, aleluia, para olhar como é que estava o cenário. E a Bíblia diz que ele olha para um lado, olha para o outro, e vê a casa cercada de inimigos, vê aquele lugar cercado de adversário, e ele corre ao profeta Eliseu, dizendo: meu Senhor, tu não sabes o que está acontecendo, nós vamos morrer agora, não há mais escape para nós, não há mais solução para a nossa vida. Mas a Bíblia diz, aleluia, também, que o profeta Eliseu, ele se levanta, aleluia, e olha, aleluia, para fora, e vê o, aleluia, aquela casa, aquele lugar onde ele estava, arrodeado de carro e cavalo de fogo. E ele fala para Geazi, aleluia, aleluia, não tema, Geazi, aleluia. Outras palavras, não tenha medo, confia, aleluia, porque o maior é aquele que está conosco do que aquele que está com eles. Eliseu estava dizendo para Geazi: o Deus que nós servimos, ele é maior do que qualquer coisa, aleluia. Eliseu estava falando para Geazi, aleluia, o Deus, aleluia, que nós servimos, ele tem poder para nos dar livramento aqui nesta hora. Eu quero te dizer algo nesta noite, querido, aleluia. É tão bom nós servirmos ao Senhor, é tão bom nós adorar Jesus Cristo, é tão bom nós sairmos da nossa casa para adorar Jesus Cristo no tempo sagrado. Mas eu quero dizer algo nesta noite, também nós temos que saber com qual adversário nós estamos lutando. Nós temos que entender com qual adversário nós lutamos todos os dias da nossa vida. Você sabia que este Jobe, ele apenas viu
o seu adversário. Ele apenas viu o exército da Síria arrodeado aquele lugar onde ele estava. Mas o profeta Eliseu, ele viu diferente. O profeta Eliseu, ele viu além do seu adversário. Ele viu além da circunstância. Ele viu além da luta. Ele viu além do deserto. Ele viu além, aleluia, do processo. Ele viu além. Ele viu Deus tão grande, tão poderoso, que tem poder para fazer o algo acontecer. Você sabia que tem crente que só olha para a luta, para a dificuldade, mas ele não olha para o tamanho do Deus que ele serve. Ele não olha para o tamanho do Deus de Israel, o tamanho que ele é. E nós aprendemos algo aqui nesta noite, através desta palavra, algo muito importante na nossa vida, que se chama o discernimento. Esse jovem não tinha sabedoria, ele estava no processo, mas a Bíblia diz que Eliseu orou ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus abriu os olhos daquele moço. Aleluia. E ele viu que ao redor de Eliseu havia carro de fogo, havia uma carruagem do céu, havia um Deus grande pelejando pelo profeta. Você sabia, querido, que Deus, aleluia, não revela algo a ninguém se primeiro ele não falar com seus servos profetas, se primeiro ele não falar com seus escolhidos, aleluia. Às vezes acontece algo na nossa vida, não é por falta de aviso. Deus usa os vasos, Deus usa os servos e traz o aviso para a nossa alma. E nós aprendemos algo aqui nesta noite, que aquele jovem, ele viu, aleluia, o tamanho do Deus que Eliseu servia. Sabe que nós temos que aprender através desta palavra, aleluia, que o nosso adversário, ele pode até se levantar contra a nossa vida, mas há um Deus maior que peleja por nós. Há um Deus maior que peleja pela nossa casa. Há um Deus maior que peleja, aleluia, pela causa a qual nós colocamos na mão dele. E nós aprendemos nesta noite também, aleluia, que através da oração, Deus, ele ainda faz milagre. Aleluia. Através da oração, Deus, aleluia, ele ainda traz cegueira para o nosso adversário. Através da oração, Deus, ele abre a nossa visão espiritual para nós entendermos e compreendermos, aleluia, o que é que Deus tem para nós. Através da oração, Deus, ele quebra as cadeias, Deus, ele desfaz as sombras do adversário. Através da oração,